Olá pessoal, sou o Preciso Samba, bem-vindo ao meu canal e obrigado por visitar Sangamalonga. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Sei, parece absurdo. E também tenho as minhas dúvidas que isso possa ser possível. Mas impossível ou não, só mesmo Arquimedes para nos dizer. E de facto, ele já nem anda por cá. Mas deixou-nos algo. Uma lei. A lei da impulsão. E diz o seguinte. Todo qualquer corpo mergulhado num fluido, seja ele líquido ou gás, em repouso, é sujeito a uma força vertical de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Ok, em outras palavras quer dizer que a força flutuante é igual ao peso da água deslocada. Ou seja, a força que atua para cima é igual à força que atua para baixo, peso do corpo. E isso também pode ser explicado pela seguinte fórmula. Impulso é igual a peso real menos peso aparente, ou peso do corpo quando se encontra dentro do fluido. Vejamos o seguinte exemplo. Se tivermos um recipiente com água e pormos um corpo cuja massa é de 5 kg, a água que transbordar, ou cair, ou deslocar, será igual à força flutuante do corpo. Ou seja, se o corpo tem a massa de 5 kg e transbordar uma água equivalente a 2 kg, isso quer dizer que a força flutuante é de 2 kg. E a força aparente do corpo será de 3 kg. Mas não podemos nos esquecer de algo. Nem todos os corpos flutuam. Uns permanecem parados e outros até mesmo afundam. Isso é dependente da intensidade da força de impulsão e da força peso. Um corpo permanece parado se a intensidade da força de impulsão é igual à intensidade da força peso. E se a intensidade da força peso for maior que a intensidade da força de impulsão, o corpo afunda. E o corpo flutua se a intensidade da força de impulsão for maior que a intensidade da força peso. Mas qual é o teu objetivo, meu? Bem, o meu objetivo é provar que a galinha pode levantar uma casa. Sim, você engapa o quê? Mas sei quem pode te ajudar. Quem? Já pensaste em Pascal? Segundo Pascal, a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Ou seja, a pressão aplicada num ponto X é igual à pressão resultante num ponto Y. E visto que pressão é igual a força dividido pela área, então a lei de Pascal resumirá-se pela seguinte fórmula. Um exemplo claro sobre a lei ou princípio de Pascal são os macacos hidráulicos. Um objeto ou ferramenta tão pequena, mas capaz de levantar um motor. Ou melhor, um objeto grande. E isso nos mostra que Arquimedes não estava louco quando disse que poderia levantar o mundo. Mas não vamos por aí. Suponhamos que temos um fluido incompressível e materiais que não quebram. A galinha, sim, seria capaz de levantar uma casa. Mas quão alto isso seria, só mesmo fazendo cálculos para a gente saber. A nossa sociedade. Temos muita formação, mas pouca informação. Possuímos muitos desejos, mas nos satisfazemos poucos. E o nosso maior desejo hoje é de descobrir se a galinha pode, sim, levantar uma casa. Bem, aqui temos os nossos dados. Temos uma força, peso de 80.000 newtons, sendo, neste caso, a casa, né? E a uma altura de 4 metros. E a área em que ela se encontra, nesse caso, a área X, é de 10 metros quadrados. A área X é de 2 metros quadrados. E aqui temos a nossa galinha. Bem, não sei desenhar a galinha, então pronto, vamos lá tentar. Temos a nossa galinha. Bem, nós queremos saber, né, qual força será necessária para que a galinha levante esta casa. Neste caso, vamos precisar
da fórmula ou princípio de Pascal. Segundo o princípio de Pascal, força X dividido pela área X é igual a força Y dividido pela área Y. Vamos olhar os nossos dados. Quais números a gente precisa e quais a gente não precisa. Temos área X? Sim, temos. Temos área Y? Sim, temos. Temos força Y? Bem, olhando aqui, nós temos a força peso, que é a força ou peso da casa, mas que é equivalente, né? Que é o mesmo que a força Y. Então, substituindo os valores, teremos Fx dividido por área X, que é 2 metros quadrados, é igual a Fy, que é também Fp, força peso, 80.000 newtons. Oh, desculpa. 80.000 newtons. Dividido por 10 metros quadrados. O 0 com 0 basam. 2 vezes 8 são 16. Aumentas lá os 3 zeros. Tens aí o teu resultado, que é Fx igual a 16.000 newton. Bem, 16.000 newton é a força, é apenas a força necessária para manter a galinha e a casa em equilíbrio. Se queremos que a galinha levante a casa, essa força tem que ser maior que 16.000 newtons. Mas isso não é tudo. Precisamos de calcular a distância, ou melhor, a altura. Visto que a galinha vai estar a exercer uma força de 16.000 newtons, certo? Isso fará com que o êmbolo, que é o objeto que move de cima a baixo, e para baixo, certo? Isso vai percorrer uma certa distância, ou a altura, neste caso a altura h. E é isso que a gente precisa saber. Se a gente olhar no nosso antigo ou tal novo diagrama que eu faço agora, né? Neste caso aqui seria menor. Aqui temos a nossa casa. Aqui temos a área X e a altura. Se a gente cortar se a gente cortar aqui, a gente notará que teremos a área vezes a altura. Área vezes a altura é volume. Neste caso, para a gente calcular a altura, a gente precisa da fórmula do volume. Volume é igual a área vezes a altura. Visto que tudo que você aplica no ponto X é resultante no ponto Y, neste caso teremos volume X igual a volume Y. Substituindo as duas equações, né? Neste caso seria menor, não maior. Seria área X, H maiúsculo, porque o que a gente precisa é igual a área Y, H minúsculo. A gente precisa saber qual é H maiúsculo, né? Neste caso, isolando, teremos área Y vezes a altura dividido a área X. É só substituirmos os valores e teremos H igual a 10 vezes 4 dividido por 2. 40 dividido por 2 são 20. Então, a
altura será igual a 20 metros. 20 metros é a distância que a galinha vai percorrer para que esteja em equilíbrio com a casa. Na verdade, isso foi uma metáfora. A galinha poderia ter sido qualquer uma outra coisa. Só quis provar que não importa o quão pequeno tu és, sempre acredite nas suas capacidades e não ponha limites ou limitações em frente. Vá atrás, corra, dá no duro, tenta. Se falhares, tenta de novo. E se falhares, tenta de novo. E se falhares, tenta de novo. E se não der certo no final, pelo menos tentaste. Continua tentando até dar certo. Não se esqueça de se inscrever ou subscrever, partilhar com os seus, dar um like se puderes e comenta aí o que achaste do vídeo e se gostarias que eu falasse de algum tópico no futuro. Salute!